Prepare-se para desfrutar da sua leitura devocional Robert McChain. Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otini, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Oza a do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida. Uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias seu filho, e Jesaías seu filho, e Jorão seu filho, Ezicri seu filho, e Selomite seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos
foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Primeiro Crônicas, capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês, e sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30. E na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elês, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai ou Zatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei
estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifimita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos estes eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. Eusai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era o general do exército do rei. Segunda Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Miqueias. Capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que coxeava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que coxeava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: Seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Lucas. Capítulo 13. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira,
e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, e dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no 3º dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo, que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. A palavra de Deus é alimento. O que ela te supriu na leitura de hoje? E você acabou de ouvir a leitura devocional Robert Machini, o melhor plano de leitura conhecido na história da igreja. Que privilégio, hein?
E não esqueça de dar o seu like, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não adquiriu a sua Bíblia Devocional, o melhor plano de leitura já conhecido na história da igreja, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Acesse aqui os meios da Marcas Editora para adquirir a sua versão, a sua unidade. Nós temos em várias cores. Nessa cor caramelo maravilhosa, temos nesse lilás que está incrível, temos também nesse azul turquesa e por fim temos também essa que está chiquíssima no tom de cinza. Já acesse QR Code, meios aqui para você já ter a sua própria história com a Bíblia Devocional, como milhares de pessoas estão sendo impactadas pela leitura diária do Devocional Robert McCheyne.